Gente, bom, sejam bem-vindos de novo a essa nossa conversa, que para mim já virou um sintoma tratado, né, o nosso sintoma. E eu acho, Marcelo, tem uma discussão que está faltando, que é batida, que dá uma certa preguiça pra gente, mas eu acho que a gente pode e deve tratar. Tá bom. Pelo menos para falar da nossa preguiça. Tá. A psicanálise é uma ciência? O que é ciência? Calma. Tá. Calma. Desculpa. Tudo bem, tudo depende do que você chama de ciência. Mas não fala assim comigo porque eu fico meio... Perdão, eu fui muito... Porque a pergunta que você fez é a resposta, né? O que é uma ciência? O que você chama de ciência? Eu acho que a discussão da preguiça... Porque assim, se a gente tomar a ciência com alguma... É uma prática que tem um método, que é repetível, que é transmissível e que pode ser ensinado, que não pode ser feito de qualquer modo. A psicanálise é uma ciência e muito rigorosa, porque você não pode fazer qualquer coisa de qualquer lugar. Existe um método. A gente já falou, fizemos a brincadeira que dá para fazer psicanálise sem falar alemão. Então ela é transmissível em outras línguas. E ela é uma experiência repetível. Agora. Repetível? Porque tem método. Na teoria. Bom. Então a psicanálise, ela é uma ciência. Porque ela tem método, porque ela tem parâmetros. Esses parâmetros, eles não são parâmetros de laboratório, mas ela tem um resultado. Então eu vou aqui tomar a liberdade, até que agradecer ao Felipe, citar, porque assim, não é um placebo. Se a psicanálise não é placebo, ela tem um potencial de cura. Ela tem uma função. Ela produz transformação. Se fosse placebo, não era ciência, era só conversa. Como não é placebo e tem resultado, e as pessoas que fazem a análise dizem desse resultado, a gente pode chamar de ciência. Agora, se a gente começar a querer reproduzir no laboratório, querer obter o mesmo resultado todas as vezes, aí não é ciência. Então a gente tem que discutir o que é ciência. Por isso que eu falei, calma, não pergunta tão rápido assim. Porque a ciência, ela pode ser alguma coisa que seja repetida em laboratório, com o mesmo resultado sempre. Ou ela pode ser um acúmulo de saberes ou de práticas que produzem algum resultado. Aí é uma ciência. Repete a distinção? Se você obtiver o mesmo resultado sempre, ninguém discute que é uma ciência. Então, dentro deste parâmetro da ciência, de ser replicável, chegar sempre aos mesmos fins, né, chegar aos mesmos objetivos, aí, neste sentido, a psicanálise não é ciência. Não é uma ciência, não pode ser. Não pode ser. Mas se você levar em conta que existe um acúmulo de saber, uma transmissão, uma prática, um método que produz resultados, transformações, ela é uma ciência
que é transmissível. E a transmissão da psicanálise é um problema. A gente gastou nossas duas últimas conversas justamente na formação, na transmissão, né? E de fato é um problema. Kant pode ser tido como o pai da ciência moderna? Qual parte? Aquela que você... da parte obscura e da parte... Exato, eu tava pensando nisso, né? Porque o próprio Kant não desconsiderou a parcela obscura da mente. Não. Ele dizia que existe uma parcela clara, uma escura. E uma obscura. E a escura era inatingível, era impossível de ser observada, e então ele, Kant, abria a mão, iria se dedicar à parte clara da mente. Sim. Freud falou, opa, é essa que me interessa. E essa parte obscura pode ser objeto de estudo. Uhum. E o Freud desenvolveu um método de iluminação, talvez a gente possa dizer assim, dessa parte escura. Então, a psicanálise não segue um caminho kantiano. Não. É justamente aquilo que Kant abriu mão. Sim. Mas o Freud caminha por um desenvolvimento, entendo o que você está dizendo, científico da psicanálise. Sim. Se você levar em conta a possibilidade da transmissão de um método e abrir mão... E do desenvolvimento do próprio método. Do desenvolvimento do próprio método. Se você abrir mão da repetição do resultado, aí sim, você pode enquadrar como ciência. Então talvez a gente possa dizer que a psicanálise é uma ciência. Uma análise não é uma ciência. Parafraseando o Felipe, a análise não é uma ciência. A análise não é uma prática repetida. Sim. Mas a psicanálise é uma ciência, sim. Como o acúmulo de saber transmissível. Agora, a análise... A sessão. Ali, o encontro de um analista... O processo de análise. O encontro de um analista com um paciente. Sim. Aí não é científico. Aí é singular. Perfeito. Mas a gente precisava tratar desse assunto num podcast ou num encontro como o nosso. Mas por quê? Porque vive vindo à tona que a psicanálise é uma pseudociência. Ou não é ciência. E essa discussão não é relevante. Porque quem faz análise sabe por que está fazendo. No campo da física, se a gente pegar um objeto e fazer um giro carregando esse objeto de 360 graus, com um raio de 3 quilômetros. Então você carrega a pedra lá e você volta com a pedra no lugar de origem. No lugar de origem. É claro que houve trabalho. Claro que houve trabalho. Embora o resultado seja nulo. Tá bom, mas por que você está falando isso? Porque eu acho que a pedra nunca volta para a origem numa psicanálise. Sim, ela nunca volta na origem, mas é justamente o que eu tô dizendo. O fato do movimento retornar à origem não equivale a dizer que ali não houve trabalho, no sentido da física. No sentido da física. E o trabalho, se não me engano, no sentido da física é joules, sei lá. A quantidade de energia, gasta para produzir movimento e tudo mais.
Então, na psicanálise há trabalho. O deslocamento pode ter sido 0, porque retornou ao ponto de partida. E entendo você dizer, e concordo, né? Nunca volta igual. Mas houve dispêndio de energia, houve trabalho. Houve trabalho. É que aí talvez a gente discorde da rocha voltar para a origem e fazer um movimento circular. Porque, por exemplo, não sendo placebo, as pessoas diminuem a quantidade de medicação. Ah, sim. Por exemplo. Sim, por exemplo. Mudam seus hábitos de usar substâncias. Necessidades de usar substâncias. Sim. Por que o psicanalista atende, por exemplo, no hospital? Porque faz diferença. Então você tem algum tipo de modificação, não é cura, mas você tem um trabalho que produz um resultado em que a rocha não volta para o mesmo lugar. Talvez ela volte, mas, como você bem disse, ela nunca volta igual. Tá, mas me fala por que você acha que volta? Porque quando eu comecei a fazer análise, não deu para voltar pro que eu era. E é isso que as pessoas relatam. Faço análise e mudei. E atribuem isso à análise, ao trabalho de análise. Então é uma coisa que produz modificação no ambiente, no sujeito, na pessoa, no sintoma. E não é dependente de substâncias ou de uma... não é um trabalho que volta para o mesmo lugar. Você sabe por que eu tô dizendo que volta para o mesmo lugar? Embora retorne para o mesmo lugar, sempre diferente. Volta alterado. Como você disse. Eu tô pensando aqui na repetição. Ah, na repetição. Eu tô pensando aqui Tá. nas outras maneiras de sintomatizar o mesmo conflito. Quando eu digo que volta no mesmo lugar, é porque, bom, um processo de análise, por mais transformador que seja, e ele não altera o que foi vivido. O que foi vivido? É. Não, Então. mas ele produz uma experiência a partir da revisão. Então, a gente retorna àquilo Sim. que nos fez marca, Sim. talvez de um posicionamento diferente. Então, passa pelo mesmo eixo. Retorna. Talvez você diz, não, eu não sou mais o mesmo. Eu acredito mesmo que você não seja mais o mesmo. Mas dizer que você é outro é impossível. Mas me fala um pouco mais do que é ser outro. Porque assim... Não ser atravessado pelas mesmas marcas que sempre te atravessaram. Ah, sim, mas como eu lido com elas... Mas você passa por esses checkpoints, vamos dizer assim, sim. de novo, e vai passar sempre. Mas, por um processo de análise, você pode estar diferente nessas passagens. Mas você retorna para o mesmo lugar. Vamos dar um exemplo clínico banal. A pessoa tem uma imagem do pai físico, genitor. O pai lá de casa. O pai lá de casa. O pai lá de casa. Não o pai da horda, não toque em tabu, nada disso.
Imagina, por exemplo, que esse pai já morreu há um tempão. E ao longo da análise, a pessoa vai falando desse pai. Esse pai já morreu, essa rocha não vai mudar de lugar. Mas a imagem que a pessoa faz do pai vai mudar muito. Mas mesmo o pai vivo. Mesmo o pai vivo. Eu tô falando do pai morto pra dar um estereótipo. Tá. Não, mas aí eu acho que o estereótipo é melhor com ele vivo. Por quê? Porque não é a morte que dá a imutabilidade. É porque você nunca mais retorna à marca do pai infantil. Aquilo que o teu pai, ou aquilo que o pai marcou na infância, vai continuar sendo. Sim, mas a história que você conta da sua infância vai mudando. Mas você sempre volta a ela. Mas volta alterado. Mas a pedra volta para o mesmo lugar. Um pouquinho diferente. Tá, um pouquinho diferente. Mas foi o que você disse, não sou eu. Sim. É que eu acho que não volta nem pro mesmo lugar. Ah, volta. Eu acho que volta. Você acha que volta? Acho que volta. Acho que volta porque os lugares são os mesmos. Os lugares das marcas são os mesmos. Em mim, em você, em qualquer um. O que te marcou, marcado está. Então, o que uma psicanálise muda? Transforma o quê? Transforma a maneira como você conta a marca. Tá bom. Porque a psicanálise não tem o poder de anular a marca. E a psicanálise, ou o psicanalista que tenta anular a marca, no mínimo, me parece um desrespeito. É um desrespeito à história da pessoa, sim, sem dúvida. E é um tipo de impostura, né? Até porque é impossível. É desonesto, eu entendo o que você está dizendo. Agora, o processo da análise vai fazendo com que o analisante conte essa história de novas formas. Mas passando pelo mesmo lugar. Passando pelo mesmo lugar, porque você não muda fatos da história. Mas você muda a interpretação. Você muda o que se conta. Ou como se conta. Ou como se conta. Tá, e para que fazer uma análise, então? Agora a pergunta é retórica, claro. Mas para que fazer uma análise se é para voltar para o mesmo lugar, mesmo alterado? Porque na minha experiência de analisante, eu não consigo mais ocupar o mesmo lugar. Talvez para enriquecer a narrativa. A gente estava falando entre... Enriquecer a narrativa da própria história. E recontar a mesma história a partir de diferentes passagens que talvez permita uma outra maneira menos sofrida, talvez, de passar por aquele lugar. Menos sofrida. Então já é uma mudança. É uma mudança de posicionamento diante do mesmo lugar. Ele passou pelo mesmo lugar, mas ele passou um pouquinho mais inclinado. Passou de outra forma. Então, você está quase entrando em contradição. Eu acho que a rocha não volta para o mesmo lugar. Eu acho que a rocha sempre volta para o mesmo lugar. Mas alterada. Alterada na sua posição.
na sua posição, tá? Mas no seu próprio eixo. Sim, agora eu acho que eu tô te entendendo. Senão, todos os analistas ficariam iguais. Andariam do mesmo jeito, falariam do mesmo jeito. Se a psicanálise produzisse um resultado único. Se não, a maneira como esse sujeito passaria pelos checkpoints da sua história, Tá. independeria do analista. Não entendi muito, não. Tanto faz fazer análise com A, B ou C ou D. Nesse sentido. Qual? Porque não é a mesma coisa. Não, pera que agora já ficou papo de maluco. Sim. Pera um pouco. O que você tá dizendo que eu tô em contradição? Bom, vamos zerar um pouco essa conversa. Não dá no mesmo fazer análise com Nelson ou com Marcelo. Claro que não. Não dá. O percurso é outro. Porque a maneira como este par vai carregar a pedra vai fazer com que a pedra passe pelo checkpoint de diferentes estados. Então, nós começamos com a discussão de se é ciência ou não. Nós começamos com a discussão se é ciência ou não. Eu não sei como você chegou na rocha, mas assim, tem método. Tem método. Esse método é transmissível. Esse método é transmissível. O resultado não é previsível. O resultado das análises singulares. Sim, a gente concluiu aqui que a psicanálise é ciência. Uma psicanálise, uma análise não é ciência. Não é ciência, exatamente. Tá? Aí nós chegamos a esse lugar da pedra quando eu falei da física de circundar um lugar com um objeto e retornar ao início, né, dizendo que mesmo que o deslocamento tenha sido nulo, porque ele voltou para o mesmo ponto, houve sim trabalho, energia, todos os critérios da física. Aí você falou, mas a pedra não volta para o mesmo lugar. Você está dizendo... você disse que uma psicanálise não leva a pedra para o mesmo lugar. Foi o que eu entendi que você disse. Eu acho que a gente sempre vai passar numa análise pelos mesmos lugares. Tudo bem, mas vai mudando o modo com que você passa por esses lugares. Não porque você não... É impossível você repassar a mesma coisa. Você apanhou da sua avózinha quando você tinha 5 anos de idade e a sua avózinha, você quebrou a dentadura da sua avó e a sua avó te deu uma surra. Você pode fazer a psicanálise que for. Você não vai passar por esse lugar. Você não... É impossível você, na sua narrativa, contar e não passar por esse lugar. Porque não dá pra gente voltar lá e falar, não, vovozinha, não bate no menino. Ela vai continuar tendo te batido. Isso pode ter te deixado uma marca profunda. A gente sempre vai passar por essa surra. A gente sempre vai passar por essa surra. A gente sempre vai passar por essa surra. O que muda, talvez, é o seu posicionamento subjetivo diante disso. O sujeito sempre repete. Pode ser o sujeito mais analisado do mundo. Ele sempre repete em algum nível. Ele sempre vai passar pelos, que eu estou chamando, né? Pelos checkpoints da sua história.
Isso não muda. O que muda é o posicionamento que ele vai ocupando em si Sim. diante dos checkpoints que são imutáveis. Mas é o que dá para mudar. É isso que eu estou dizendo. Então, não vejo contradição aí. Tá bom. Vamos voltar para o começo. O que você está dizendo é que a psicanálise, se você olhar ela objetivamente, não muda a rocha do lugar. A rocha vai voltar para o mesmo lugar. A rocha, agora a gente tem câmera, olha só. Vamos supor que isso aqui é uma rocha. Tá. A rocha está aqui. Ela está neste lugar. O que acontece é que, ao invés dela estar sempre assim diante deste lugar, ela vai Mas é se alterando isso no seu próprio eixo. Mas é isso que dá para fazer. Porque se você pega uma visão do espelho, diante do espelho, você tem uma imagem. Se você mudar um pouquinho o ângulo do espelho, muda tudo. Você tem uma outra imagem. E você acabou de fazer isso. Mas essa imagem, ela pode ser transformada no limite do que o ambiente tem. Tá, você não vai produzir uma pessoa nova, você não vai mudar a história da pessoa. Tudo bem, entendo. Mas você vai mudar o ângulo que a pessoa vê essa história. Você não. O próprio analisante vai acabar mudando e enriquecendo o ângulo. Mas ele passa pelo mesmo lugar, ele passa pelo mesmo ambiente, ele passa pelo mesmo quadro, ele passa pelo mesmo espelho. Mas não vê a mesma coisa. Não vê a mesma coisa, mas é a mesma coisa. Porque não dá para você passar por um mesmo lugar se o lugar for outro. O lugar não muda. Então o que uma psicanálise muda? Transforma o quê? Transforma a maneira como você vê o lugar. É isso que a gente está dizendo. Eu não estou me contradizendo. E o que essa mudança de visão proporciona? Isso pode ser determinante na vida do sujeito. Tá bom? Isso é transformador da vida do sujeito. Pode, por exemplo. Agora que a vovozinha continuou dando uma surra nele aos 3 anos de idade porque ele pisou e quebrou a dentadura, ela continua. Não, tudo bem. Mas o resultado de uma análise é subjetivo, não é objetivo. Exatamente. Então você não vai mudar a rocha de lugar. E o trabalho de trazer a rocha, sei lá, assim, eu estou entendendo essa analogia que você fez como o trabalho de uma análise. O gasto de energia para produzir movimento. Sim. Esse é o conceito da física. Que passa pelo mesmo lugar, embora tenha existido trabalho e embora aquilo que passa pelo mesmo lugar, aquilo talvez seja diferente. O lugar é o mesmo. Tá bom, me explica o que é aquilo que é diferente. O lugar é o mesmo. O sujeito. O próprio indivíduo. Eu vou continuar tendo levado uma surra da minha vovozinha aos 3 anos de idade porque eu pisei e quebrei a dentadura dela. Mas a proposta de uma análise não é mudar a história. Claro que não, até porque isso é impossível. É só isso que eu estou dizendo. O que vai mudar não é nem o trauma que isso causou, se é que causou. Então, não se anula o trauma. É a narrativa com que se conta quando se passa por isso. Tá? E qual é o ganho disso? Como eu disse, talvez enriquecimento da própria história.
E se eu disser pra você que o enriquecimento da própria história é contar uma história nova? Então, nunca é nova. Os personagens são os mesmos. Não, os personagens são os mesmos, cara. Mas assim, o modo com que você experiencia essa memória e tudo mais... Você pode... não é uma história nova. Agora eu acho que vai ficar claro. Não é uma história nova. Rock 1, Rock 2, Rock 3, Rock 4, Sexta-feira 13, Sexta-feira 14. São sobreposições criadas em uma situação, vamos dizer assim, que é original e é imutável. Então, não é uma nova história. São sobreposições da mesma história. É que eu falei em um círculo, mas é que eu quis só dizer da física, do dispêndio de trabalho. Uhum. O movimento da análise não é circular. O movimento de uma análise, ele é aspiral. É se sobrepondo posições no mesmo eixo e passando por mesmos lugares, distanciado um pouquinho, que permite uma sobreposição e um contínuo. Não? Quando você falou em espiral, ficou claro para mim. O circular eu não consigo entender, mas o espiralado sim. É que eu falei do circular, eu só queria dizer do dispêndio de energia para dizer da ciência. Né? Porque o cara vai chegar, a pedra saiu daqui, voltou aqui, não teve gasto de energia nenhum. Ela continua no mesmo lugar. Claro que teve. Claro que teve. Agora, eu já ouvi, por exemplo... Mas por que você faz análise se você não muda? O que muda fazer uma análise? Então. Eu escrevi um textinho, desculpa, vai lá. Fala. Não, fala. É porque a experiência da... É uma coisa até que eu vou parafrasear aqui, o Felipe está com a gente dando apoio muito mais que técnico. A psicanálise, ela pode ser uma ciência. A análise não. Ela é uma experiência. Sim. E essa experiência não dá no mesmo resultado. Sim. Essa é singular. Por isso que às vezes as pessoas dizem que a psicanálise não é uma pseudociência. Porque você não produz o mesmo resultado. O que você está dizendo pode dar a impressão que você gastou energia para não dar nada. Não. A rocha volta para o mesmo lugar. A rocha volta para o mesmo lugar. Mas ela passa pelo mesmo lugar. Passa pelo mesmo lugar, mas o que esse trabalho transforma? Esse é o problema. Por exemplo, não transforma a passagem. Transforma o que se diz da passagem. Uma análise não muda os fatos de uma vida. A análise muda o que se conta dos fatos de uma vida. Tá. Mas concordamos que isso pode até alterar necessidades de medicação. Fisiológicas. Básicas. Fisiológicas, sim. Tá. Sim. Então a gente pode entrar num acordo que tem uma mudança aí, que tem uma mudança fisiológica, por exemplo. Por exemplo. Mas não tem uma mudança estrutural.
É por aí. Quem é neurótico obsessivo continuará sendo neurótico obsessivo, histérico continuará sendo histérico, e por aí vai. Por quê? Porque não se muda a estrutura do vivido. Se sobrepõe. Você pode sobrepor uma ou outra ou infinitas narrativas. Mas a gente pode concordar que é fundamental e é definitivo. Definitivo no sentido de determinante para uma vida. Uma transformação narrativa. Ah, bom. Então agora a gente está chegando num acordo. A transformação narrativa pode mudar as necessidades e a experiência da pessoa. Tá? Claro, mas o cerne do que narra não muda. Não, mas nem é essa a proposta. É isso que eu estou falando desde o começo. No entanto, pode mudar, por exemplo, a necessidade de aporte ou suporte de substância, de outras necessidades, mas Sim. Pode libertar o sujeito de repetições. Pode, doentia, sofrer, pode, isso sim. Muda a estrutura do sintoma. Estrutura não, perdão. Muda o sintoma. Muda o sintoma. Ou seja, são sobrepostos ganhos, aquisições. Então a gente não precisa discutir se a psicanálise é ciência ou não. Essa não é uma discussão que me interessa. Não. A discussão que me interessa é se a psicanálise produz experiência. Você perguntou, né? Fez uma pergunta para nós. Então, o que uma análise faz? E eu acho que quando eu fiz 10 anos de análise, eu escrevi um texto. Escrevi lá uns negocinhos. E se eu não estou enganado, à época eu contei mais ou menos quantas sessões, bem obsessivamente, e multipliquei por um X números de minutos da sessão. E o título desse escrito era, né, à época, 21.600 minutos de divã. Quando a gente criar um jeito aqui pro nosso sintoma ter alguma plataforma de publicação de textos, eu vou colocar isso lá. É bem interessante. Que eu me lembro de dizer... Você já está anunciando isso, né? A gente vai aumentar a forma de comunicação. Eu não me lembro muito bem, mas eu me lembro que eu fiz uma brincadeira nesse escrito a partir de Heráclito. O homem nunca entra no mesmo rio, o rio nunca é o mesmo. Eu falei, mentira. O rio sempre volta para o mesmo lugar. No melhor da terminologia freudiana, em deslocamento e condensação. Então, vai chover, com muito raio, com muito trovão. Bom, eu vou fazendo uma brincadeira assim, mas no fim, você me perguntou, né? E eu me fiz essa pergunta lá atrás. Falei, tá, e aí, o que você ganhou com 21.600 minutos de divã? Falei, olha, eu acho que eu continuo sendo o mesmo. Do mesmo jeito. Só que eu sou o mesmo de um modo muito mais leve, muito mais tranquilo, muito mais em paz comigo, muito mais sereno, enfim. E eu acho que uma análise faz isso. Você não vai mudar o sujeito, a estrutura do sujeito, aquilo que o sujeito é. Você vai sobrepor possibilidades para esse sujeito. E isso pode ser determinante entre a alegria e a tristeza, entre a saúde e a doença, entre a vida e a morte.
Entre a vida e a morte, entre Eu acho que uma psicanálise muda o modo de existir. Continua existindo, a rocha tá lá, mas o modo de existir muda sim. Muda o modo de existir para as mesmas coisas. Tá. Para as mesmas coisas. Mas mudando o modo de existir, já não é pouco. Não, eu não estou dizendo que é pouca coisa. Não. Isso, como eu estou repetindo, isso é determinante, pode ser determinante entre a vida e a morte. Então vamos voltar para a questão inicial. É uma ciência? Eu espero que não, se a gente ficar nos parâmetros que Kant quis tratar. Que Kant nos ensina. Que Kant nos ensina. Então, uma prática não kantiana. É uma prática não kantiana. Que vai lidar com o obscuro. Então, A nossa prática. Da não nossa a prática prática. kantiana. Isso. A nossa prática lida com aquilo que Kant abriu mão. Abriu mão. Por Kant entender ser impossível. Então, eu entendo que a rocha é kantiana. O trabalho não é visível, Boa, mas Boa. a rocha é kantiana. boa. É isso aí. Ficamos assim? Ficamos assim. Ficamos em paz. Ficamos em paz? Obrigado, gente. Tchau.